Vamos dar início então aos estudos da nossa semana do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo escolhido é o 10, e o Bem-aventurados os misericórdios, e o tópico 14, perdão das ofensas. O Kardec, ao falar das bem-aventuranças, ele ressalta a questão da misericórdia, que é um tema bastante estudado pelos teólogos, pela doutrina das igrejas, de modo geral. É um atributo considerado divino, onde sempre se imagina que, embora haja a lei de justiça, que Deus aplique a sua bondade e, consequentemente, a sua misericórdia. Mas é claro que isso, dentro de um conceito bastante impregnado pela cultura judaica e também pela cultura cristã do catolicismo e do protestantismo, porque Deus, nessas duas escolas, tem um papel muito personalístico, ou seja, como se fosse mesmo uma pessoa, e que ele exerce uma mão dura, rígida, de justiça para punir aqueles que pecam. Então, essa é uma síntese muito apertada, é a maneira da gente resumir naquilo que consiste, vamos dizer assim, a doutrina dessas escolas religiosas. Na visão do Espiritismo e de outras linhas espiritualistas, não há esse Deus com uma forma física de pessoa. Deus é muito mais do que isso. Deus é muito mais do que o ser humano se apresenta. O fato de ter vindo para cá um Cristo encarnado como Jesus apenas representa que ele teve que se reduzir, ele teve que se diminuir muito para conviver entre nós. É mais ou menos como se nós resolvêssemos encarnar num formigueiro e tivéssemos que desse corpo, dessa inteligência que nós temos, dessa capacidade de fala, de comunicação, de interação, resumir isso tudo em um corpo pequeno, minúsculo, de um inseto, ou de uma formiga. Então, a proporção eu diria que é até muito maior do que essa, mas de qualquer forma, Deus não precisa de corpo. Deus não precisa se manifestar para nós. Ele está em nós. De que maneira? Nós não sabemos. É uma maneira material? Possivelmente também, mas talvez de uma forma de matéria que a ciência ainda não descobriu. Há, por exemplo, dois componentes importantíssimos da matéria que a ciência suspeita da existência. Na verdade, ela tem muitas evidências da existência, mas ela não consegue definir o que é. Uma delas é a energia escura e a outra é a matéria escura. E são nomes, denominações apenas, mas eles não sabem o que é. Só que isso é muito abundante no universo. Isso é, talvez, no mínimo, equivalente à quantidade de partículas de matéria que a gente tem. Você vê como é um assunto importante. Então você está dizendo que Deus pode ser matéria escura? Não sei. Eu estou dizendo que tem muita coisa que nós não conhecemos. Na nossa cabeça, na nossa instrumentalização de inteligência, não cabe o pensamento de Deus. Há uma crônica de Santo Agostinho, que está no livro dele das Confissões, em que ele dizia o seguinte, que ele, um dia caminhando na praia, viu um garoto, uma criança, e essa criança fez um furinho na areia, e aí ele, com um baldinho, ele saía dali, ia no mar, pegava água e tentava encher o buraco. Obviamente que a areia puxava e continuava ali o buraco. Aí ele fazia de novo, repetia, e essa era a brincadeira dele. Santo Agostinho, olhando aquilo, então um dia chegou para ele e perguntou: mas garoto, por que você está fazendo isso? Toda vez que você joga a água some na areia, a areia absorve a água, você nunca vai conseguir encher esse buraco.
Aí o garoto vira para ele e diz assim: é mais fácil encher esse buraco de água do que você conseguir conter na sua cabeça a inteligência de Deus. E ali acabou com o argumento dele. Quer dizer, foi uma mensagem, talvez uma materialização de um espírito, né, dessa maneira. Então, o que nós sabemos é que Deus não é matéria. Deus criou a matéria, então ele não é matéria. Ele criou a matéria, né? Ele criou o espírito. No livro dos Espíritos isso fica muito claro para nós. Deus, como força inicial, como fonte criadora, como inteligência suprema, ele cria duas coisas. Ele cria o espírito e cria a matéria. E a partir disso, né, as leis que fazem com que o espírito interaja com a matéria. E a partir dali surge o universo. Se isso é o Big Bang ou se isso tem outro nome, não importa. O que importa é que essa é a premissa básica da criação divina. E quem é esse antes da matéria e antes do espírito? Não é um corpo. Definitivamente não é uma pessoa. Então, o espiritismo discorda da figura personalística de um Deus. Ah, mas eu posso continuar chamando Deus de Pai? Pode. Jesus chamava Deus de Pai para simplificar, né? Se você tiver que colocar todos os adjetivos de Deus, não vai caber em nenhuma enciclopédia. Então a gente pode simplificar, porque amorosamente é o sentimento que a gente tem, né? É o sentimento que a gente pode manifestar. Eu me lembro também aqui de Amorã, que é aquele espírito que está ali no canto da parede. Ele, por muitos anos, acompanhando Dona Paula, nas incorporações, ele falava na definição de Deus. Eu sou a luz, eu sou a energia. Como é que é? Eu sou a força. Como é que é? Eu sou a força, eu sou a luz. Perdi agora. Esqueci. Ele é a força, ele é a luz, ele é o poder. Eu acho que é isso. Criador do universo, ele é energia. Ele é energia, ele é a força, ele é a luz. Isso, exatamente. Ele é energia, ele é a força, ele é a luz. Então, veja, durante muito tempo eu fiquei pensando que talvez isso fosse um conceito de ciência. Uma dica para nós num conceito de ciência, né? Porque ele é energia, a ciência sabe o que é energia. Energia é a fórmula de Einstein, né? Energia é igual a mca ao quadrado. É massa vezes aceleração, ou movimento, ao quadrado, né? Então a gente sabe o que é energia. Ele é energia, ele é a força. Força, a física hoje reconhece 4 forças. 2 que estão no interior do núcleo, que é a força forte e a força fraca, mais a gravidade e o eletromagnetismo. Então, dizer que ele é a somatória disso, ele é energia, ele é a força, ele é a luz. A luz é um enigma para a ciência, né? Só se sabe que existe uma partícula chamada fóton, mas fóton não é luz. Da onde vem a luz? Por que ela tem essa velocidade que controla o mundo? Dizer que a velocidade limítrofe dos movimentos da Terra, né, do universo, toda a velocidade da luz. Então, são coisas que a gente esbarra, sabe? A gente bate na porta, mas a gente não conseguiu unificar esse pensamento. Mas eu fico feliz quando eu vejo que o Espiritismo se aproxima dessa linha. Ou seja, é uma fé que está paralela à ciência. É uma fé que raciocina. É uma fé que ela está pronta para se abrir a qualquer discussão sensata, qualquer evidência que apareça, né? Ao invés de simplesmente negar a existência de Deus ou presumir que Deus seja uma forma de pessoa, de aquele velhinho barbudo, etc. Quem quiser continuar acreditando nisso, por favor, fique à vontade. O que eu estou dizendo é que o Espiritismo, né, e eu abraço essa doutrina, e a casa abraça essa doutrina, que para nós, Deus é um princípio criador, uma fonte criadora, uma inteligência inesgotável. E, portanto, também, a gente falar de misericórdia me parece ser até pequeno para Deus, né? Dizer assim, Deus é misericordioso. Mas misericordioso, vamos pensar assim na prática. O que é a misericórdia? Pra vocês terem uma ideia, na filosofia, o filósofo que fala muito sobre a misericórdia é Maquiavel. Ele diz assim para o príncipe tem que ser misericordioso, porque se ele for misericordioso, ele será capaz de ter o amor dos seus súditos, a atenção dos seus súditos. Mas aí, simultaneamente, ele diz,
mas ele também deve ser severo, para não deixar que apenas a sua bondade prevaleça, porque os seus súditos irão abusar dessa vontade. Então, quando ele está comparando bondade com a força, vamos dizer assim, com o peso da mão e da justiça, né? Essa misericórdia aí, não estou entendendo muito bem o que é. É um atributo humano, porque alguém podia condenar, então ele é misericordioso. Então, na visão que a gente aprende nas escolas tradicionais de religião, Deus precisa da misericórdia porque ele é muito severo. Ele cobra muita gente. Ele é muito punitivo. Então ele precisa da misericórdia. Mas o que, na verdade, o Espiritismo nos traz é uma ideia de misericórdia inerente. Ela é por premissa. Deus é bom. Deus é bom, ponto. Deus é amor. Então a misericórdia, ela é uma consequência desse amor primordial. Não precisa ter uma lei punitiva de justiça. Deus não pune nada. Deus diz assim pra gente, olha, tem um caminho aqui, que é o caminho da sua evolução normal. Você começa lá com as moléculas se juntando, hélio, hidrogênio, vai a tabela periódica inteira. Aí vira mineral, vira água, sei lá, vira vegetal, árvore, né? Aí vira bactéria, inseto, vai crescendo, vira um animal, cachorro, cavalo, gato, humano, ser humano. Então diz assim, ó, até você virar um hominal, eu te conduzi pela natureza. Fui te levando pelas espécies, pelas almas, né, de grupo. Você foi sempre conduzido a se polir por dentro, se preparar para assumir o livre-arbítrio. Agora, se assumir o livre-arbítrio, se você for uma pessoa dedicada, cuidadosa, diligente, buscando, errando e aprendendo, né, reparando os erros, errando de novo, aprendendo de novo e tal, você vai fazer um caminho relativamente rápido de ascensão e vai poder chegar a um espírito como Jesus, como um Cristo. Agora, se você resolver ficar aí na brincadeira da maldade, tudo bem. A única coisa é que de vez em quando eu vou ter que te tirar e separar da turma que você está. Então você sai desse planeta, vai para outro, vai para outro, vai para outro, vai para outro. Por quê? Porque você está numa condição onde cada vez que você encarna, você faz mais mal do que bem. E os teus colegas estão começando a fazer mais bem do que mal. Então tem uma separação aí. Então aquelas pessoas que foram seus filhos, que foram seus pais, que foram seus companheiros, seus amigos, não vão poder conviver mais com você, porque você vai ficar insuportável. Você vai continuar agindo com violência, com crueldade, com maldade, e os outros espíritos estão evoluindo, estão despertando, estão começando a ver que não precisa fazer isso e que não deve fazer isso. Então o processo, ele não precisa da misericórdia caso a caso, porque a misericórdia é da lei, né? Você vai continuar aprendendo. E o sofrimento? O sofrimento é por nossa cota. A gente sofre porque é a lei de causa e efeito. A gente toma uma lição, uma porrada para poder aprender, enquanto a gente precisa disso, né? Eu, por exemplo, tenho 2 cachorros. Um cachorro, meu cachorro, Sagat, foi tratado com muita violência, resgatado, 2 anos sofrendo, lá chegou todo machucado, apanhando e tal. Qualquer coisa que eu levanto a voz para ele, ele treme. Qualquer bronca que eu tenho, até para dar bronca eu tenho que tomar cuidado, porque ele tem trauma, não é mesmo? Tem trauma. Então com ele eu tenho que falar manso, falo sério, firme, para poder corrigir as besteiras que ele faz, porque todo bicho faz besteira, como criança. Mas eu tenho que falar com ele de uma forma calma, serena, firme. Agora vai fazer isso com a Polly, que é mistura de show, né, de um cachorro que também foi abandonado, mas não sofreu violência, etc e tal. Cara, ela é brava. Então se eu falo assim, mansinho, Polizinha querida, vem cá, ela começa a latir. Então assim, a educação, ela é proporcional à capacidade de compreensão do espírito. Então com ela eu tenho que falar firme. Eu tenho que ser severo com ela. Não vou bater, obviamente, não vou maltratar hipótese alguma. Mas o tom da delicadeza, quem tem filho sabe isso, depende da condição de limite que está testando ao momento de você dar afeto e ao momento de você dar bronca. Ao momento de você impor uma disciplina, uma vontade. Sempre sem violência, obviamente, mas com firmeza, né? Então, eu diria o seguinte, o processo de evolução da misericórdia é o processo da educação com a firmeza necessária, no tom que é necessário. Essa é a premissa da misericórdia, né? Jesus, quando falava aos seus discípulos, quando ele falava às pessoas que o procuravam, aos seus apóstolos, ele era manso, era extremamente amoroso.
Mas quando ele se dirigia aos fariseus, aos saduceus, aos comerciantes do templo, ele era firme e rigoroso, e tinha que ser. Diante de Pilatos, ele foi impassível. Ele não tinha que ser amoroso com Pilatos. Não, claro, Pilatos, pode me chicotear, pode me crucificar. Jesus fez isso? Jesus foi firme e diz, olha, tu dizes, você é que sabe. Você tem o direito de me condenar, mas tem certeza que você quer me condenar? Ele disse para Emmanuel, ó, eu sei que você me chamou aqui para curar a sua filha, não precisa se preocupar não, ela já está curada, mas eu quero saber o seguinte, você vai voltar a ser senador ou você vai me seguir? Então essa condição é que faz a diferença no nosso coração. Isso é uma misericórdia por premissa, não é o falso bonzinho, não é aquele que uma hora bate, outra hora sopra. Não é isso na relação que nós temos com as leis divinas e nem com esse Deus como fonte criadora. Então, e nem nós devemos pensar em agir com essa misericórdia. O sentido da misericórdia que nós temos que buscar aqui é, por exemplo, o perdão das ofensas. Agora, aonde começa o perdão? Ah, não, eu sou uma pessoa muito evoluída, eu estudei muito tempo, tenho vários cursos, vários diplomas aí, em vários centros espíritas, sou palestrante, pratico a caridade, dou passe, e para lá, e aí vai inflando, e aí a pessoa diz assim, então, porque o fulano me ofendeu, eu vou perdoá-lo, é isso? Zero de perdão, né? Zero, só exercício de pura vaidade e orgulho, né? Zero de perdão, nem perdoou, está escondido, está camuflado lá dentro. Então, o perdão, na verdade, ele começa por si mesmo. O perdão começa na compreensão de que nós somos falíveis. Quando a gente fala assim, nós somos falíveis, não somos só nós, somos nós e os outros. Ora, só não é falível quem chegou no nível de Cristo. Jesus, os espíritos malfazes tentaram de tudo quanto é forma tentar ele, aparecendo em materializações no deserto e depois ao longo da sua pregação, da sua trajetória. Imagina o quanto ele foi infernizado, porque ele tinha evidência, ele via tudo que estava acontecendo, eles falavam e faziam maldades por intermédio das pessoas que estavam sob os seus domínios, que eram principalmente aqueles judeus ligados ao Templo de Jerusalém, ao Sinédrio, depois os soldados romanos, assim por diante. Então eles usavam isso de artifício para poder atacar Jesus, ou seja, um Cristo também pode ser atacado. Não adianta a gente ter a presunção de que, poxa, mas Deus é injusto, eu sou tão bom, eu estou aqui no centro, eu faço tanta caridade, eu sou uma pessoa correta, eu procuro amar as pessoas, eu perdoo todo mundo. Como assim eu estou sendo atacado? Como assim eu estou doente? Como assim eu perdi um ente querido? Então assim, Jesus na encarnação ele veio mostrar que na Terra qualquer um de nós está sujeito ao ataque, qualquer um de nós está sujeito à dor, mas terá um tratamento diferente pelos seus próprios méritos, com mais ou menos sofrimento, com mais ou menos aprendizado diante dessa prova, dessa expiação que a gente enfrenta. Então Jesus, como Cristo, passou por isso. Nós, como espíritos absolutamente normais, principiantes do processo encarnatório, vamos passar, e passamos o tempo inteiro. Então, nesse conceito, perdoar é compreender a própria falibilidade. Nós somos falíveis. É compreender que a gente erra. É aquela famosa frase, errar é humano. Mas o perdoar não é divino, não. Perdoar é humano também. Porque é muito fácil jogar para Deus. Ah, não, perdoar é divino. Eu aqui vou manter o meu rancor, a minha vingança, a minha vontade de justiça, Há até uma coisa interessante no fenômeno social, que é assim, no início, quando nós não tínhamos uma organização de sociedade, a gente, se alguém fizesse o mal para a gente ia lá e se vingava, se pudesse, Então, ia lá, machucou alguém, vai lá, se arma e mata o inimigo, e assim vai. Isso deu a origem à lei de Talião, lá nos primórdios da humanidade. E depois isso foi importado por vários outros, no Egito, na Grécia, em todos os lugares, Roma, lá em Israel também, entre os judeus também. Então, Moisés incorporou isso na prática
que era a tal da lei do olho por olho, dente por dente. Só que quando chega Salomão, que era considerado um rei sábio, ele propõe o seguinte: olha, a partir de agora, deixe que eu faça o julgamento, porque vocês ficam muito emotivos, né? Como se ele dissesse assim, vocês estão muito emotivos, vocês estão se deixando levar por isso aí, vocês vão ser muito severos. Então eu vou aplicar a justiça divina. Pretencioso, mas quem sabe ele fosse médium, a gente não sabe, né? O fato é que ele era considerado justo, correto em várias das suas aplicações. Há inclusive um caso famoso dele, que chegam duas mulheres brigando, dizendo que elas eram mães de um filho. Essa história é conhecida, você deve saber. E aí, ele percebendo que não tinha como, pelo argumento, saber de quem era a mãe, quem era o filho, o bebê, não dava para perceber laços, traços, né? Assim, eram parecidas as duas mulheres. Então ele decide o seguinte: manda matar essa criança e cortar no meio, fica metade para cada um. É claro que ele não ia fazer isso, mas na hora que ele fala isso, que ele dá essa sentença, a mãe verdadeira diz: não, pelo amor de Deus, então dê o meu filho para a outra mãe, mas que ele sobreviva. E Salomão soube que aquela era a mãe verdadeira. Então, essa inteligência emocional do perdão é da capacidade de renúncia também, da capacidade que a gente tem que ter de perceber o outro no seu estado de evolução, um estado que é falível. Por isso que uma das coisas piores que existem é a maledicência, é você falar mal do outro, ou você pensar mal do outro, porque isso é o perdão ao contrário, você está fazendo um julgamento, e quando você fala, você não só pensou, como você espalhou a maldade. Isso é de extrema ignorância e crueldade, e isso provoca em nós uma condição kármica, digamos assim, de efeito retroativo, retrocesso, né, de retorno dessa energia que a gente lança, olha, em condições que não dá nem para prever o que pode acontecer, de humilhação pública, né, de tratamento, de uma série de coisas, para que a gente possa aprender essa lição. Então, o perdão das ofensas, ele começa bem da base, da gente compreender o nosso estágio evolutivo e a nossa ignorância. Quem somos nós para julgar qualquer pessoa? Quem somos nós? Quem somos nós para condenar qualquer pessoa? Mas aí na história humana, então se a gente no início saía para se vingar, aí delega para o rei Salomão e depois delega, no caso dos judeus, para o sinédrio, dos romanos para o tribunal. Os romanos os governantes tinham o poder de julgamento, e na sociedade atual a gente tem o poder judiciário. Só que é assim, não, o poder judiciário vai resolver, mas esse cara tem que ser condenado, ele tem que ser humilhado. Isso quando a gente não pensa assim, né? Se é um estuprador, que ele receba lá as mesmas ofensas que ele promoveu, né? Se ele é uma pessoa conforme a violência dele, a gente deseja ele que haja a condenação, a prisão e ainda aquela justiça, entre aspas, feita pelos próprios presidiários. Porque no nosso coração tem essa amargura. Então, embora a gente esteja aparentemente organizado na sociedade, em termos espirituais, não muito. Porque a gente continua sentindo a necessidade da vingança e a gente não consegue perdoar. Bom, o que a ausência do perdão representa para nós? Ela é a somatização de toda a amargura que a gente tem na vida. Pense em todo o amargor que você tem. Se na sua boca, quando você está parado, você sente aquele fel voltando, né? Quem tem retrogosto, quem tem queimação no estômago, úlcera, gastrite, cálculo, problema de vesícula, qualquer coisa assim, porque que é, sei lá, grande parte da humanidade, somos nós, né? Quer dizer, a gente não consegue engolir aquilo que nos ofende. Ou diria melhor, a gente não consegue engolir aquilo que nos contraria, porque em termos de evolução espiritual, a gente equivale a crianças, né? Já viu criança contrariada, fazendo birra, né? Reclamando, berrando, xingando os pais, esperneando? Nós somos isso. O nosso estágio emocional não é muito diferente dessa condição infantil. Só que a gente não pode mais espernear em público, adulto, né?
O adulto fica com vergonha de fazer isso, é reprimido, todo mundo vai chamar de maluco. Então, a gente contém e joga para onde? Joga para dentro. E dependendo do grau em que essas coisas, que essas circunstâncias vão acontecendo, isso vai afetando outros órgãos. Eu digo assim, engolir em seco ou engolir sapos é um sentimento que a gente joga para o nosso sistema gástrico, né? Mas, dependendo da raiva e da fúria, a gente afeta o coração. Dependendo da tristeza que a gente fica, a gente afeta o pulmão e assim por diante. Então, toda essa condição física de sintomas que a gente tem está relacionado ao fato da gente não saber lidar com o perdão. O perdão é algo muito, muito difícil na humanidade. E mesmo aqueles que aparentemente perdoam, ainda guardam esses sintomas, às vezes por anos e anos. Muitos médicos sérios, investigadores, quando procuram reconhecer causas de tumores, sejam eles benignos ou malignos, encontram nas emoções as suas fontes primárias. Um evento que aconteceu ali há mais de 10 anos, às vezes 20 anos, guardado, mal resolvido, e que acabou desencadeando. É fácil a gente imaginar isso espiritualmente, né? Quem tem evidência consegue entender o que eu estou falando. A gente tem a formação de nódulos. Imagina uma massa escura, né? Como se esse pensamento negativo, ele se consolidasse numa massa escura. Então ele primeiro se aloja no perispírito. Com o passar dos anos, o corpo físico vai filtrando o perispírito e puxa essa energia. E ele tem uma espécie de vida própria. Ele é capaz de consumir as outras células, como se ele fosse ali um canibalzinho, né? Ele começa a consumir essas células. Então, o perdão, antes de ser uma necessidade espiritual, ela é uma necessidade física, biológica, para nós mesmos. Aprender a lidar com isso. Muitas escolas de negócios ou cursos de empresas procuram ensinar as pessoas a lidar com isso, mas assim, olha, desconsidere, né? Tenta relevar e etc. E vai colocando dessa maneira. Só que eu não vejo as pessoas ensinando de fato a perdoar. Porque o perdoar não é você chegar para o outro e falar assim, pô, não foi legal, desculpa aí, tal, vamos continuar. Isso é só a ponta do iceberg. Isso é um gesto social. É o mínimo que a gente pode fazer. Tentar uma reaproximação para dizer, olha, não fechei as portas do nosso relacionamento, né? Porque antes eu te cortaria o pescoço, né? Degolaria. Em outras vezes eu poderia te bater, né? Em outras, sei lá, tipos de violência específicos de sociedades em épocas distintas. Agora não. Agora eu sou obrigado a conviver com você. Você é meu parente. Você frequenta o churrasco de família. Você está no grupo de WhatsApp. Você vai aos casamentos, você vai aos velórios. Você aparece de vez em quando num jantar de aniversário e assim por diante. E eu sou obrigado a te tolerar. Ou então dizer, você é meu chefe, você é meu subordinado, né? Ou você é o meu vizinho, não tenho como mudar de casa, eu tenho que tolerar você. Então, isso é apenas o fenômeno externo, superficial do perdão. Isso é aquilo que no trato social a gente é obrigado a fazer. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai sair se matando, né? O que não significa que a gente não tenha que falar o que está errado. E aí eu acho que é onde pecam, às vezes, esses cursos, e as pessoas acabam tendo que ir para as clínicas de psicologia, para os consultórios de psicanálise, de psicologia, psicoterapia e psiquiatria, para poder depois te ouvir, né,
do terapeuta, do analista ou do médico dizer, olha, você tem que botar a sua raiva para fora. E aí, hoje em dia, o caminho mais normal é assim, então eu vou fazer boxe, vou fazer Muay Thai, fazer Jiu-Jitsu, Judô. Ok, de novo externamente. Né? Você está canalizando uma energia raivosa externamente. Mas e essa raiva? De onde ela vem? Porque é sobre isso que nós estamos falando. Não perdoar é ter raiva, é manter a raiva. E a raiva é um dos fenômenos mais primários do ser humano. É uma coisa que surge lá na infância, né, como um contraponto do narcisismo. A gente quer a atenção dos pais, chora, berra. Eu quero mamar, então chora e berra o bebê. Eu quero que troque a fralda, chora e berra o bebê. Né? Eu quero passear, chora e berra o bebê. Então, essa fase ali é onde a raiva nasce. Até aí tudo bem, ele é um bebê inconsciente, ele não sabe o que ele está fazendo. Aí ele vai sendo educado. Mas como é que a gente lida com isso, com esse sentimento? Apenas abafa isso na sociedade? Porque a raiva tem uma função, é uma função de expelir, de colocar para fora a vontade que a gente tem, uma vontade incontrolável, que a gente não sabe se ela é boa ou ruim, mas ela é uma vontade. Eu estou faminto. Né? Quantas vezes a gente vê de pessoas lá no trabalho de população de rua, as pessoas desesperadas, nervosas, gritando, eu estou faminto, eu quero comer. Porque a gente não sabe quanto tempo ele está sem comer. Pode estar 1 dia, 2, 3. Já ficaram 3 dias sem comer para saber o que acontece com a gente? Né? Então, o organismo, o cérebro, ele vai jogando hormônios para que a gente descubra forças de brigar, de lutar pela sobrevivência. Esse é o nosso instinto de sobrevivência. A raiva, ela está na base do instinto de sobrevivência. É contra isso que a gente costuma lutar. Os estudos profundos da ciência apontam para isso. Nós temos 2 forças vitais que nos governam. Uma é esse impulso da sobrevivência, essa pulsão de sobrevivência. Eu preciso lutar contra a morte, eu preciso lutar contra a dor. E a outra é a força que me leva a ter prazer, que me leva a ter uma sensação de bem-estar. Então, e eles são antagonistas. Então, se alguém me ofende, está ferindo o quê? O meu bem-prazer, o meu bel-prazer. Está ferindo o meu bem-estar. Poxa, eu estava aqui de boa. Estava aqui tranquilo. O cara me fechou com tudo no trânsito. E aí vem a raiva, que era para ser de sobrevivência, mas a gente estica isso. O carro já foi embora, a gente continua com a raiva. Então, qualquer pessoa que nos ofenda, a gente aumenta a ofensa. Porque falou assim, eu estava aqui sonhando, estava tão legal, achei que a minha relação era tão maravilhosa, e aí veio você e cortou meu barato. E aí agora eu fico com raiva de você. A gente, na psicanálise, costuma chamar isso de amor-ódio, porque é uma coisa tão esquisita. Numa hora você ama e diz que ama muito, capaz de dar a vida, de fazer tudo por ele. Na outra você está odiando. E isso tem na relação de pais e filhos também, de filhos e pais. Você ama e você odeia. O que é isso? É a falta de capacidade de perdoar. Mas o perdão começa por si mesmo. Você diz assim, cara, começa a entender que você está em erro. Começa a entender que isso aí você está muito dominado pelos seus impulsos ainda. Começa a exercer mais o seu controle emocional. Não para abafar, não. É para exercitar mesmo, para aprender a conter essa emoção, a segurar um pouquinho, pensar melhor. Dirigir isso para outras coisas. Sair desse ambiente fechado. Sair dessa relação que está te consumindo. Sair desse medo que não tem razão de ser. Então, compreender a capacidade de perdoar não é ter essa misericórdia porque a gente sobe num pedestal e diz, não, eu posso, eu perdoo. Não. Eu perdoo porque a sociedade quer que eu perdoo porque o padre falou que eu tenho que perdoar, eu perdoo porque eu li isso na Bíblia, eu perdoo porque o meu professor falou que eu tinha que perdoar, porque meu melhor amigo disse que eu tenho que perdoar, porque o grupo disse que se não perdoar eles vão me excluir do grupo e assim por diante. Então eu perdoo. Perdoou? Não perdoou. Mas perdoar o quê?
Tem alguma coisa para ser perdoada? Essa é a pergunta. Se todos falham, se todos erram, tem alguma coisa para ser perdoada? Por que a gente é capaz de relevar coisas pequenas e não é capaz de relevar coisas grandes? E quando eu falo relevar, é no sentido de ter o pleno controle de si mesmo, para que, por maior que seja a ofensa, aquele ofensor não nos atinja. Acho que essa é a prova de possibilidade que Jesus nos traz. Jesus diz assim, olha, eu fui o cara mais humilhado, o cara que mais sofreu injustiça, o cara que mais sofreu para morrer, o cara que ficou desnudado, que mentiram sobre mim, que me colocaram uma coroa de espinhos, que me aplicaram a morte mais dolorosa que existe, que é você ficar ali pendurado pelos seus braços pregados, apoiado nos pés, sem conseguir respirar, arfando, depois de ter apanhado e sofrido tanto. Mas por quê? Porque eu precisava, como Jesus, né? Jesus dizendo, eu precisava mostrar para vocês que nada disso me atinge. O meu corpo pode ser atingido, mas o meu espírito permanece íntegro. Pai, perdoe-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus invoca a ignorância, a compreensão da ignorância. Assim, não há o que ser perdoado, porque eles são ignorantes. Como eu posso exigir de um animal que ele é violento uma responsabilidade por ele ter mordido alguém? Né? Eu vejo muito isso, as pessoas, não, sacrifica o animal, mata o cachorro, não sei o que e tal. Muitas vezes até o dono é que provoca isso, mas o problema está no animal, ele está no estágio de evolução dele. Então, se ele é violento, não deixa ele solto. Não mistura ele com outros cachorros, com crianças. Né? Cansei de ver isso no parcão de cachorros. As pessoas desavisadas que chegavam lá e soltavam animais violentos. Né? Mas a culpa não é do animal. Jesus tem essa compreensão do estágio de ignorância que nós vivemos. O que ele nos pede, no sentido do perdão e dessa misericórdia, é que a gente compreenda e reconheça que nós estamos num estágio de ignorância. Isso não tem nada a ver com os comportamentos de sanção, de penalidade social. É claro que tem que ter a lei, é claro que tem que ter o controle social, é claro que um bandido não pode sair por aí roubando aleatoriamente, ninguém fazer nada. É claro que uma pessoa violenta, ela tem que ser aprisionada para que ela não cometa violência na rua novamente. Né? Um bandido corrupto, ele tem que ser detido para que ele não continue tirando dinheiro de outras pessoas e assim por diante. Né? A punição civil, Jesus nunca se meteu. Jesus nunca falou mal da lei dos romanos. Nunca falou. Jesus falava era da falsidade e do mau uso da lei, da aplicação da lei pelos sacerdotes no Sinédrio. Porque ele sabia que eles estavam manipulando a interpretação da lei, ao invés de tentar fazer justiça. E por isso que eles se incomodaram tanto. Né? Mas assim, a lei pela lei, Jesus diz, olha, chega ali a mulher adúltera. Ah, mas ela é adúltera, ela tem que morrer apedrejada. Ah, tá bom. Então, a pena, não estou discutindo a pena. Não estou discutindo o julgamento. Se vocês tiverem razão, pela lei, ela deveria ser apedrejada. Então, vamos combinar o seguinte. Aquele que nunca pecou, ou seja, aquele que nunca foi adúltero, joga a primeira pedra. O que aconteceu com aqueles homens todos? Foram embora. Porque Jesus começou a escrever no chão, diz a tradição, o nome e o que eles fizeram. As pessoas que ele traíram, que eles saíram. E aí as pessoas iam, liam, ficavam com medo e iam embora. Quando terminou, a mulher falou, Senhor, tu não vais me atirar a pedra? Ele falou assim, cadê os homens que estavam te acusando? Ah, eles foram embora. Ele falou, então eu também não vou te acusar, vai embora. Olha que humildade de Jesus. Jesus não errou nessa encarnação, mas ele olhou para dentro dele e falou assim, eu também já tive nesse estágio. Eu também já errei, já fui humano, eu também já traí. Eu também já cometi adultério. Bilhões e bilhões de anos. Mas está lá na trajetória dele. Está no DNA crístico dele. Está lá escrito o que ele fez. Isso não apaga. Ele olhou para ele mesmo e falou assim,
Se ninguém te atirou a pedra, eu também não. Porque essa é a lei divina. Essa é a lei divina. Então, como nós nos atrevemos a agir com violência, contra a violência, ou guardar esse rancor, essa mágoa, essa raiva profunda no nosso coração? Porque a gente está se envenenando. É como se a gente estivesse engolindo o tempo inteiro, uma cicuta aqui, olha, vai corroendo por dentro, vai destruindo tudo. Então é preciso curar esse mal. É preciso saber compreender esses estágios. Eu fico imaginando a conversa de Jesus com Maria Madalena, porque a história de Maria Madalena é de muito abuso, muita violência, da infância para a fase adulta, principalmente depois que ela perde o pai, o abuso do primeiro marido e assim por diante, e ela se vendo numa situação de sobrevivência em que ela acaba criando uma casa onde ela agencia outras mulheres. A gente maldosamente chama isso de prostituição, né? Eu também não tenho coragem de julgar isso, porque quem estivesse na pele dela lá há 2000 anos é que deveria fazer. E ainda hoje, das pessoas que são levadas a essa condição de sobrevivência. Então, Jesus deve ter dito muito a Maria Madalena o quanto ela precisava perdoar. Porque nessa trajetória de abuso, a dor que ela sentia, a raiva que ela devia sentir dos homens, e chegando ali no meio dos apóstolos, e ainda sendo colocada de escanteio, porque eles eram todos machistas, eles não aceitavam mulher, eles não deixavam a mulher andar junto com eles, a mulher tinha que ficar atrás, não podia comer junto, não podia ficar no mesmo ambiente, não podia dormir junto, não podia fazer nada junto. E Jesus chamando, Madalena, né? Como é que chamava lá? As outras Marias todas que estavam por ali, Joana, né? Todas aquelas mulheres, não, vem cá. E os apóstolos ali se tremendo todo, principalmente Pedro, né, que era o mais velho. Então, eu fico imaginando as conversas, o diálogo deles dois sobre o perdão, para dizer assim, olha, eles são ignorantes. Você é muito mais do que isso. Você tem a capacidade de compreender o meu amor pela humanidade, que eles não têm. Então, pelo amor que você sente, deixe que essa razão se esvazie, que ela não te engane, porque é muito cruel quando a razão resolve dominar o nosso coração. É importante a inteligência, mas de que vale o melhor raciocínio do mundo se ele só nos traz a maldade? E a gente tem exemplos recentes na humanidade de pessoas que pegam a sua inteligência máxima, devem ter coeficientes de inteligência altíssimos e só sabem usar para o interesse pessoal, para proveito próprio e para fazer maldade ali. Então Jesus questiona essa racionalidade. Jesus, ele não fez nenhum discurso em que ele vangloria a inteligência. Nenhum discurso. E o exemplo da sua família também demonstra isso. Porque a história de Maria, que nos conta a Miramês, diz o seguinte: quando ela foi convidada por Jesus, habitando um dos planetas da estrela de Sírius, a vir à Terra nessa missão, como sua mãe, ele diz a ela, Maria, você fica à vontade para levar tudo que você quiser do seu engrandecimento, tudo aquilo que você conquistou como espírito até agora, imagina, ela já era um espírito elevadíssimo. E ele diz a ela, olha, você fica à vontade, você pode ir lá levando tudo que você quiser. E ela disse assim, não, meu senhor, eu quero levar só o meu amor. Eu quero que o meu coração seja pleno de amor, como eu sinto hoje. O resto, eu quero ser simples e ignorante. Olha o que é esse espírito, gente. Olha o que é esse espírito. Por quê? Porque ela sabia que se ela tivesse talvez uma inteligência, não que ela fosse burra, ela não era não, tá? Ela, pelo contrário, ela era considerada até muito inteligente pelo que diz a própria história dela. Mas assim,
ela provavelmente será muito mais. Bota Einstein elevado a centenas aí de alguns milhares, né? E ela chega aqui e diz assim, olha, imagina, se eu chegar lá muito inteligente, eu vou querer arrumar um jeito de salvar meu filho. Eu vou querer dar um jeito de acabar com aqueles sacerdotes todos do Sinédrio. Eu vou dar um jeito de fazer com que os romanos não condenem Jesus, né? Então ela não pode, ela não podia vir com uma capacidade de articulação incrível de fazer coisas, porque a missão era de Jesus, o papel dela era ser mãe, o papel dela era de cuidado de Jesus, principalmente na infância, né? Era um papel de retaguarda, ela não podia vir com essa valentia toda, e aí na sombra dela vem José da mesma maneira, trazendo a sua amorosidade, a sua simplicidade, ao invés de demonstrar a sua inteligência. Mas é claro que ele era um espírito grandioso, muito mais inteligente do que aqueles todos que ali estavam se vangloriando de serem grandes. Então, no nosso caso, às vezes, a inteligência é uma ameaça, é um perigo, porque por escondida na visão intelectual tem as artimanhas do interesse, daquilo que busca apenas proteger ao que nós queremos, como uma criança mimada que tenta realizar plenamente os seus desejos, sem levar em conta se aquilo é um bem universal ou não. Quantas mães vocês conhecem, ou já viram, ou já vivenciaram isso pessoalmente, que por não saber lidar com os próprios bebês, ficavam o dia inteiro e à noite amamentando, sem tirar do peito? Quantas vocês não conhecem com essa história? Depois o bico do peito tudo arrebentado, não conseguir dormir, exaustas, entrar no processo de depressão e assim por diante. Por quê? Na culpa de querer ser mãe plenamente, na culpa de achar que está fazendo a melhor coisa possível, ao invés de tentar educar logo no berço a criança do seu tempo, da sua disciplina, do seu ritmo e daquilo que ela, como mãe, é capaz de fazer, daquilo que está dentro das suas possibilidades. Então, esse mecanismo que a gente chama de regramento, de castração, né, é fundamental para a criança, para ela perceber que ela será inserida no mundo que tem regras, que tem limites, que a liberdade dela não é suprema, que a liberdade dela esbarra na liberdade do outro, e não na liberdade que o outro clama, que o outro exige, na liberdade que lhe é própria, mesmo que ele não precise dizer qual é. Eu não posso entrar na casa de alguém simplesmente porque a porta está aberta e invadir a casa. A casa é de alguém. Eu não posso pegar um carro de alguém e levar embora. O carro é de alguém. A liberdade tem limites próprios de cada um. E a gente precisa aprender a respeitar esse limite, senão a gente vira uma criança mimada, né? Um adulto transvestido de criança mimada, num processo psicopata. Então, falar sobre o perdão é compreender a própria ignorância. Esquecer esse lado de inteligência, não importa qual é o seu QI, não importa. Não importa a sua astúcia, a sua esperteza. O que importa é a sua capacidade de fazer o bem e conter a sua maldade. É só isso. Falar sobre perdão é compreender o quanto a gente ainda é capaz de alimentar a maldade. O quanto a gente ainda alimenta em nós o sentimento de mágoa e de vingança guardado ali, que a gente pretensamente chama de justiça. Por isso eu gosto também muito daquela oração do Ho Oponopono. Essa síntese de sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato, isso é um processo de cura sensacional para tudo que a gente tem na vida. Porque, de fato, se nós olharmos aqui para o nosso lado, a gente vê encarnações e mais encarnações todos juntos. Gente, isso aqui não é um grupo de primeira vez. Isso aqui a gente está encarnando junto há muitas e muitas vezes. E quantas foram as vezes que nós nos machucamos, que nós nos violentamos, que nós causamos desgraças uns para os outros aqui e causamos desgraças para outras pessoas fora daqui. Então, fazer o Ho Oponopono é não apenas o perdão na condição da reencarnação atual, mas o perdão na condição da reencarnação de tantas outras vidas, de coisas que a gente sequer sabe o que é.
de olhar para o outro e pensar genuinamente que a gente quer o bem dessa pessoa, o bem que a gente tantas vezes deixou de fazer, mas que a gente agora tem a chance de mostrar e realizar, de reparar como mal. Ah, mas o outro também me fez várias maldades. Fez, porque como nós, ele também falha. Mas se a gente está despertando primeiro, então que a gente seja o primeiro a ser luz. Que a gente seja o primeiro a brilhar a amorosidade. E eu não estou fazendo um discurso aqui, por favor, de desmerecer a inteligência. Pelo contrário. O que eu estou chamando a atenção é que toda a inteligência, né, os Espíritos nos instruem, amai-vos e instruí-vos. Então, a inteligência tem que caminhar com a amorosidade. Não há como falar em perdão se não tiver amor. Não há como falar em perdão se não houver um amor que troca. Um amor que ele primeiro dá, ele primeiro ama. Como na oração de São Francisco. Ele ama e torce para ser amado. Porque ele não sabe se ele vai ser amado ou não. Porque não sabemos do estágio do outro. Né? Quantas vezes você vai e faz uma caridade, vai lá, compra um prato de comida, né? A pessoa pega aquilo, olha e joga fora na sua frente. Ela pediu comida e joga fora. Né? E aí a gente fica desesperado, fala, caramba. Né? Ou sai dali e pediu um dinheiro, dizendo que estava desesperado, comprou um remédio, não sei o que lá, e ela atravessa a rua e vai comprar uma droga. Né? Ou vai entrar num bar, pedir uma cachaça, comprar um cigarro. Não cabe a nós esse julgamento. O amar, a capacidade de amar, ela é até o limite da que aquilo sai de nós, da energia, enquanto ela vai de nós para o outro. Né? Passou para o outro, ela não é nossa mais. O outro vai fazer daquilo que ele bem quiser. Na verdade, ele vai fazer o que ele é capaz de fazer. Porque ninguém é capaz de fazer nada que não esteja preparado. Né? Eu não posso pedir para qualquer pessoa aqui que toque para mim a 9ª Sinfonia de Beethoven, no piano aqui agora. Por quê? Nenhum de nós aqui é um virtuoso. Pode até arranhar algumas notas. Né? Então, como que a gente pode exigir que alguém faça isso? Tem uma história, uma vida, uma trajetória. Então, como que a gente pode conviver com isso? É praticando a caridade. Porque quando a gente sai do meio que nos tormenta, quando a gente sai do quadrado que tanto nos ofende, e a gente vai olhar para fora e perceber que a desgraça lá é maior, que o sofrimento lá é maior, que a condição do que tem ali é muito mais gravosa, então a gente consegue voltar para casa e dizer, até que aquele bode na sala não é tão ruim não, já estou até acostumando com o cheiro. Porque, claro, a gente olhar de fora a relação do outro, como se diz hoje, olhar pelo Instagram, né? Tá todo mundo feliz, gente. Tá todo mundo vivendo uma vida maravilhosa. Tá tudo muito fácil de ser resolvido. Agora, da tela do celular para dentro, né, a realidade é muito triste. Porque o que a gente vê são crises de pânico, de ansiedade, de depressão, em todo lugar. E o que é isso? Pânico, ansiedade, depressão. É a incapacidade de perdão. Perdoar a si mesmo e perdoar o outro. Eu estou ansioso porque as coisas não acontecem, eu fiz um concurso, eu procurei um emprego, eu queria um namorado, sei lá, está pensando aqui, né? O tempo que não vem. A ansiedade é o tempo que não vem, né? Então a gente começa a ficar com raiva. A ansiedade é raiva, gente. A gente começa a ficar com raiva. É raiva do tempo, é raiva do outro que me impediu de fazer, é raiva de mim mesmo que não fiz, procrastinei. É raiva. A ansiedade é raiva. Olha o perdão aí faltando. E a depressão? A depressão é o arrependimento. A depressão é a culpa. É aquilo que estava no passado e que você não sabe o que fazer com isso. São as chances que você perdeu, são as coisas que você fez que você sabe que não devia, que você não sabe como consertar. Né? É tudo aquilo que está engasgado e você não consegue engolir.
Essa tormenta de tristeza pelo incontrolável. Eu preciso controlar, como assim eu não consigo? Como assim eu não consigo mudar essas coisas? É o controle que a gente não tem. Não tem controle nenhum da vida. A vida é o imponderável. Então, como a gente não tem o controle, a gente fica com raiva. A depressão tem um profundo olhar de causa centrado na raiva. Eu não vejo, infelizmente, nenhum medicamento que diga ali, isso combate a raiva. Ele combate o sintoma. Mas a raiva continua escondida. Por isso que ninguém consegue sarar fácil da depressão. E por fim, a fobia. E a fobia? Gente, o que é o medo, se não a raiva? O medo tem um monstro na minha frente. Tem algo intransponível, tem um muro, tem uma impossibilidade. Por que eu não consigo transpor isso? Quem foi que botou esse muro aí? Quem é o dono desse monstro? Esse sentimento da invencibilidade é a raiva. O medo é a raiva. Porque eu não me sinto forte e corajoso o suficiente para combater, para ir lá e dar um soco na cara, para ir lá e me vingar, para ir lá e derrubar essa muralha que tanto me atrapalha. Então eu abafo, eu escondo, faço de conta que ela não existe. Eu vou me controlando, dizendo, não, eu sou uma pessoa civilizada. Eu tenho condição de absorver isso aqui. Eu vou respirar fundo. Eu vou conter. Só que a gente vai contendo, e uma hora o organismo não contém. Uma hora o organismo explode. As 3 principais doenças do nosso tempo estão associadas à raiva. A cura disso se chama perdão. Mas é o perdão verdadeiro. O perdão que parte da ignorância. O perdão que parte da compreensão de que, tá bom, se eu não posso mudar isso, eu vou fazer o bem em outro lugar. Eu vou fazer a caridade fora e vou ser feliz pela caridade que eu faço fora daqui. Se eu não consigo me livrar desse quadrado, eu vou de vez em quando pular fora dele para fazer a caridade e ser feliz lá fora. Porque, gente, aonde que há caridade que alguém não é feliz? Eu desafio vocês a me dizerem, aquele que pratica a caridade, como ele se sente feliz, é impressionante. Parece que é uma coisa, uma energia que surge ali, que brota. E não é uma alegria qualquer, uma alegria fugaz, estou feliz hoje, acordei feliz. Não, é uma coisa que preenche o nosso peito, fazer o bem. Se mantém, aquilo mantém a gente sustentado. É totalmente diferente. Então, esse processo curativo da caridade é um processo que ajuda muito o perdão e a transformação da raiva, porque a energia da raiva é uma energia boa. Joga essa energia onde ela precisa. Vai ser uma pessoa que luta por justiça, vai ser uma pessoa que faz justiça, vai ser uma pessoa que distribui os recursos que você não consegue ter, vai ser uma pessoa que trabalha para cuidar dos outros, para amparar aqueles que estão necessitados, aqueles que estão caídos. Não necessariamente isso é dinheiro, isso normalmente é mais tempo. É muito mais tempo e atenção. E não precisa ser longe. Pode ser perto, pode ser próximo. Às vezes está num bom dia. Outro dia eu estava andando aqui pelo Grajaú, quem mora aqui perto sabe. Essas semanas ventou demais e caíram muitas e muitas folhas. Foi uma coisa, parecia um tapete de folhas assim. Mas não era bonito não, chega uma hora que começa a dar bicho, né, aquela coisa toda. E eu, por vários dias, eu não vi ninguém da Conlub, e aí um dia eu estava um cara na rua aqui, um cara começando a varrer aquilo. Eu falei, meu Deus do céu, esse cara vai ficar uma semana varrendo isso aqui e não vai conseguir limpar, porque era muita folha, muita folha. E aí eu não me aguentei e falei, e aí meu amigo, o dia hoje promete, né? Aí ele começou a rir, ele começou a conversar e não sei o que, tará. Eu falei, cara, eu acho que sem querer eu acabei ajudando, porque se eu estava pensando isso, imagina ele, chegar ali e ver aquela montanha de folha, para ele cuidar sozinho, uma vassourinha, não tinha equipamento não, tá? Então, como é isso? Né? Às vezes a gente nem sabe que está fazendo bem, mas a gente deixar de ver os outros como invisíveis, de se relacionar com o outro. Eu não fui lá e pegar uma vassoura para ajudar ele a varrer, não fiz isso não, devia talvez ter feito, mas não fiz, não cheguei nesse ponto ainda. Mas um bom dia e uma conversa boa, um sorriso, isso eu podia dar. Isso estava na mão.
E isso ajuda. Esse olhar ajuda. Às vezes a pessoa não recebe bem. Tudo bem. Também. Vai fazer o quê? Então, nós todos somos aprendizes do perdão. Nós todos. Eu sou principalmente. Não estou falando aqui para vocês, não. Eu estou me olhando aqui. Isso aqui está me doendo. O quanto é difícil perdoar. O quanto é difícil lidar com a maldade, com a injustiça. Quando a gente vai ganhando consciência disso, como é difícil a gente engolir seco e não poder fazer uma revolução, né? Cortem as cabeças. Estava lá na Alice nos Países das Maravilhas, não é isso? A rainha, que era egóica lá, como é que era? Rainha de Copas. Cortem as cabeças. Então, qualquer coisa, cortem as cabeças. É fácil a gente imaginar que a sociedade está assim. Mas nem lá, no reino da Alice, o mundo era justo e bom, mesmo com o poder supremo da Rainha de Copas. Na verdade, ela usava isso apenas para atender os seus próprios interesses. Então, que antes da gente pedir poder nas nossas preces, da gente pedir riqueza, da gente pedir qualquer tipo de contentamento, prazer, felicidade, que a gente aprenda a pedir a capacidade de perdoar a si mesmo, de tratar essa raiva intrínseca que a gente tem, transformando isso principalmente na caridade, na graça de Deus.